Quem crê que as promessas de Deus para você e para mim são sim e são amém? Diga, glória a Deus, eu creio. Boa noite, igreja, paz seja convosco, que o Espírito Santo ministre ao meu coração, ministre ao seu coração nessa noite. Pai, queremos ouvir a Tua voz. Tantas pessoas estão precisando de uma palavra urgente nesse momento. Precisam de uma revelação celestial que venha mudar a situação em que essa pessoa está vivendo. Pai, nós cremos que o Senhor hoje, nessa noite, está dizendo para todos nós, o sim e o amém. As minhas promessas vão ser cumpridas na sua vida, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Os da fé não desistem. Quem são os da fé aqui? Quem é da fé? Os da fé não desistem. Os da fé não desistem. Os da fé continuam. Os da fé não desistem. Nós acabamos de cantar esse texto aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque quantas promessas há em Deus, são nele e por ele o amém. São nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus, amém? As impossibilidades, nós vivemos num mundo que faz com que a gente, por isso que a gente fala de fé de novo, pastor, vamos falar de fé. Precisamos aprender sobre fé, porque senão a gente não resiste. A nossa mente, o nosso natural, ele leva-nos para entendermos as coisas de uma forma errada e seguimos caminhos errados, seguimos planejamentos errados na nossa vida, porque a gente não pede a direção de Deus. E quando vem as impossibilidades da vida, os problemas, as dificuldades, elas se levantam com uma finalidade. Todas as dificuldades que eu e você temos na vida, elas têm uma finalidade, é criar em cada um de nós uma mentalidade de desistência. Hoje as pessoas muito facilmente desistem de sonhos, e tem muita gente desistindo da própria vida. Eu não quero mais viver. Os da fé não desistem. Por isso que nós temos que buscar a fé, e a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse mundo quer implantar em mim e você uma mentalidade de desistência. Ah, não dá mais, pastor Ciro, está vendo? Já cansei, o tempo passou, e eu vejo só impossibilidades, eu só vejo dificuldades na minha frente. As pessoas estão desistindo muito facilmente hoje em dia, tirando a sua vida, chegam à conclusão de que não há mais nada a fazer, não tem mais saída. Essa é a mentalidade do mundo, essa é a mentalidade que o inimigo das nossas almas, ele está a todo momento jogando setas para você e eu desistir. Desiste, esquece. E quando você desiste, e quando você abandona tudo, fala, eu desisto, para mim chega, ele vai bater palma, vai falar, opa, venci. Mais um derrotado. Mas o nosso Deus está dizendo hoje para mim e para você, que as promessas dele são sim, são amém, para você não desistir. Mas o tempo está passando, não importa. Chegou a hora de nós mudarmos de margem. Chegou a hora de nós conquistarmos a vitória. Você crê nisso? Chegou a hora de você conquistar a vitória. Qual a área da sua vida que você está esperando há muito tempo? Chegou a hora. Você crê? Nós vivemos por fé, nós não vivemos por vista, pelo que a gente está entendendo. Como assim chegar a outra margem? Chegar à margem da vitória. Quando a gente fala do Mar da Galileia, vou mostrar um vídeo. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes no Mar da Galileia. E você pensa que é um mar, mas não é um mar. É um grande lago. E Jesus vivia nessa região. E Jesus atravessava esse lago de um lado para o outro, que é muito grande. E invariavelmente aconteciam tempestades. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 a 41, ele narra, eu vou passar um filme para você, o que aconteceu. Tempestade, Jesus falou para os discípulos, vamos para outra margem. E eu estou fazendo uma analogia. Deus está falando para mim e para você, vamos para outra margem. Vamos conquistar a vitória. Vamos viver esse sonho, vamos viver essa vitória que Deus tem para você. Vamos chegar na outra margem. Mas olha o que aconteceu. Vamos assistir um filme que a gente tem aqui
um cinema, né, irmãos? Glória a Deus. Solta para nós o vídeo. Por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? No meio do lago, no meio da nossa vida, nós temos tempestades, temos dificuldades. Mas se nós temos Jesus no barco, ele só... Você viu que Jesus nem se alterou? Jesus falou, calma, aquieta-te. E é assim que Deus faz na sua vida, na minha vida. Seja qual for a área, porque mesmo o inimigo quer que eu e você, no meio da tempestade, venhamos a desistir, para não alcançarmos a outra margem. Mas Deus está trazendo para você nessa noite uma palavra de vida, de esperança. Você não vai desistir. Se tem alguém nos assistindo pela internet, você está pensando, está passando na sua cabeça, eu vou desistir de tudo. Não dá. Todas as áreas da minha vida estão destruídas, eu não tenho esperança para nada. Melhor eu acabar com tudo aqui agora. Não faça isso. Faça isso. Deus tem vida para você. Deus tem vitórias para você que você nunca pensou em alcançar. Eu já vi pessoas que conseguiram vencer esse momento, chegaram na beirada do prédio e pensaram em se jogar. E a vida, e num último momento Deus falou àquela pessoa, de não faça isso. E a pessoa vivia tantos desastres e venceu aquele momento e teve tantas vitórias. A pessoa fala, puxa, se eu tivesse sucumbido àquele momento, eu deixaria de viver tantas vitórias. Então, não desista. Eu não vou desistir. Porque nós somos afetados, irmãos. Por que eu estou falando hoje isso para você? Porque eu vivi isso. O inimigo começou na minha mente de maneira implacável. Desiste. Não coloque esperança nisso, você vai se frustrar. Para de ficar alimentando isso, você não vai conseguir. E Deus está nos ensinando aqui que essa experiência de Jesus ali, na tranquilidade, fez com que os discípulos vencessem aquela tempestade e chegassem até a outra margem. O título da nossa mensagem em Hebreus, capítulo 10, versículo 39, diz assim: nós, porém, nós quem? Eu e você. Nós, porém, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que abandonam. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos daqueles que falam, daí não sai nada, pastor. Esquece, desse mato não sai cachorro. Eu vou sentar aqui na calçada, vou chorar e vou só me lamentar. E vou ficar deprimido até o último instante. Vou chorar e vou fazer alguma coisa para tentar esquecer esse momento de tristeza. Não. Nós não vamos desistir. A igreja do Senhor Jesus marcha. Pastor Ciro, meu pai, ele dizia que a igreja do Senhor Jesus marcha a marcha impoluta da vitória. Você crê nisso, querido? Nossa, Valmar, está ruim hoje. O que eu estou fazendo de errado aqui? Isso aqui é meu microfone que está... Melhorou? 2 Coríntios, no capítulo 2, 14, diz assim: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar. Quando às vezes Deus nos faz... É assim?
Não, sempre. Se é uma coisa que é irrevogável, é a palavra de Deus, sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Não há nada mais concreto, não há nada mais absoluto, não há nada mais verdadeiro e fiel do que as promessas de Deus. Nós temos que escrever isso no nosso coração. Não há nada mais verdadeiro, mais concreto. No mundo tem muitas mentiras, muitos enganos, mas a palavra de Deus, ela é absoluta. Josué, capítulo 21, versículo 45, diz assim: a palavra alguma falhou de algumas coisas, não é isso, irmãos? Como? De algumas coisas, é isso? De todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, algumas coisas se cumpriram, é isso, irmãos? Todas as coisas se cumpriram. Não existe limite para nosso Deus, a gente não pode limitar. Deus pode fazer todas as coisas. Então hoje é a palavra de não desanime, não entregue os pontos. Eu sei que é uma luta, eu sei que não é fácil, eu sei que a vontade de desistir é muito grande, mas você não vai entregar os pontos, em nome de Jesus. Eu não vou entregar os pontos, nós somos guerreiros. Os da fé não desistem, os da fé não retrocedem. Tem um texto que narra sobre um homem que tinha fé e que nunca desistiu. Josué capítulo 14, do versículo 6 ao 15. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Calebe. Quem era Calebe? Calebe era um dos 12 espias, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu. 40 anos ele tinha quando ele recebeu a promessa. Quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Não é como imaginava. É uma terra, só tem gigantes. Ele não declarou isso. O que ele declarou? Que se Deus falou que a gente ia conquistar, nós vamos lá e vamos comer eles igual pão. Mas meus irmãos, mais os outros 10 disseram assim: não vai dar. E desanimaram. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração. Tudo no coração. Tem gente que faz a gente desanimar. Tem gente que é um perigo, porque se você encosta na pessoa, a pessoa fala: isso, né? Você está vendo? É isso mesmo. Acho que você devia desistir mesmo. Para que continuar lutando? Para que gastar energia? Eles fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei, não desisti, não entreguei os pontos em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que você pisou, certamente as promessas que você tem, o teu pé será tua e os teus filhos em herança perpetuamente, pois não desististe, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Deus não se agrada de pessoas que desistem. Deus não se agrada de gente que entrega os pontos. Eu sei que é difícil, e a coisa mais fácil é você entregar os pontos. Quando a gente não vê solução, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso natural grita: desiste. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados. Então ele tinha 40, mais 45, ele tinha 85 anos. Será que ele tinha motivo para desistir? Tinha, 45 anos, e a promessa não tinha se cumprido. Com 85 anos, ele falou: não, a promessa é minha, esse lugar é meu. E se Deus falou, é porque eu já conquistei pela fé, não importa os inimigos que tem aqui. Um homem com 85 anos com essa fé, e estava com vigor, hein? Deus deu vigor para Calebe. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto,
e agora eis que hoje tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte. Deus vai te fortalecer. O tempo está passando. Mas daqui 10 anos você vai estar mais forte ainda. Deus vai te dar um vigor espiritual, não é natural, que vem do céu. Não desista. Mas daqui 10 anos eu vou estar mais fraco, vou estar mais envelhecido. Você vai estar mais forte. Declare: eu tenho a bênção de Caleb na minha vida. Assim como aquele homem foi abençoado, eu sou também. Qual era a minha força então? Qual é agora a minha força? A mesma força eu tenho, tanto para a guerra, como para sair e entrar, para sair e conquistar. Deus vai nos dar força para sair, conquistar e entrar do outro lado da margem. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Nenhuma das suas promessas de Deus é o sim e o amém, irmãos. Não tem essa questão de tempo. O inimigo quer, às vezes você está no limiar, você está no limite de conquistar a bênção, você desiste. Você está para alcançar a bênção. Eu estou para alcançar a bênção. Porque a gente tem essa questão de tempo, tem essa questão de circunstâncias que a gente leva em consideração. Mas Deus fala: olha, você tem que continuar perseverante. Mas eu não estou sentindo nada, não enxergo nada, não tem nenhuma evidência. Nós não vivemos de evidência. A gente vive pela fé. Irmãos, nós nos esforçamos, a gente não se esforça para fazer milagre. A nossa parte é crer e confiar nas promessas de Deus. É só isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que fazer força. Vou fazer uma força para que aconteça. Você não faz isso. Eu só tenho que crer, porque tem coisas que são impossíveis para o homem, mas é possível para Deus. Não fomos chamados para convencer ninguém. Eu quero falar do amor de Jesus. Você não convence ninguém. Eu tenho uma lábia, eu vou falar de Jesus. Quem convence é o Espírito Santo. Nós não fomos chamados para convencer ninguém. Nós não fomos chamados para fazer milagres. Fomos chamados para crer e declarar. Caleb declarou: eu tenho a mesma força que antigamente, e esse lugar aqui é meu. Você tem declarado as bênçãos na sua vida? Você tem declarado os sonhos? Ou a sua boca joga contra você? Quando eu começo a murmurar, quando eu começo a lamentar, eu estou jogando contra mim. Eu não estou dando substâncias para que o milagre aconteça. Eu preciso dar a Deus uma substância. O que é? A fé. Eu preciso crer. É assim que Deus opera, é assim que o milagre funciona. Você viu o André falando? Todo mundo passa por isso, noites em claro, pensando como é que vai ser. Para Deus é fácil. Deus demora para agir instantaneamente. Deus demora, e eu estou vivendo isso na minha vida. Deus demora para agir de forma imediata. Mas também a hora que faz, querido, é não piscar de olhos. Você crê nisso? Então não desista. Às vezes você está muito desanimado, veio aqui desanimado. Uma das primeiras citações sobre a fé no Velho Testamento está no livro de Abacuque, no capítulo 2, do versículo 2 ao 4, diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, escreve a promessa. A gente devia fazer isso, escrever bem grande o que Deus tem para você. Deus prometeu para mim. Eu tive uma palavra que Deus me deu um dia que eu seria abençoado. Não aconteceu ainda, mas se você tem que escrever, eu tenho que escrever nas tábuas do meu coração. Escreve a visão e torna bem legível. Às vezes quando isso é interessante de fazer. Por que você não põe na sua geladeira a vitória que Deus tem para você? Ele está ensinando aqui, bem legível. Você faz bem grande. Mas o que você estava escrevendo aí na geladeira? Isso aí não vai acontecer nunca então. Cuida da sua vida, eu tenho minha fé. Eu estou seguindo
o que a palavra de Deus está me ensinando. Eu vou escrever bem legível sobre as tábuas, para que eu possa ler quem passe correndo. Então, por que existe outdoor bem grande? Porque a gente está de carro, passa correndo, tem que ser grande, para que as pessoas vejam. Porque a visão é ainda para o tempo. Qual tempo? Meu tempo? O seu tempo? Não. Porque a visão, a promessa ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Vai chegar. Está chegando logo. E não enganará. Não é, a palavra de Deus não volta vazia, queridos. Não, a palavra de Deus é verdadeira. Ela nunca vai me enganar, te enganar. Não enganará sem tardar. Espera-o, não desiste, porque certamente virá e não tardará. Não desista. Eu estou pregando para mim hoje. Eu não posso desistir. Eu tenho que confiar nas promessas de Deus. Eu tenho que continuar em frente. O inimigo quer que eu e você venhamos a desistir. Aí fica fácil, aí ele consegue a vitória. Quando alguém desiste, entrega os pontos, irmãos, acabou. Mas a gente tem que todos os dias alimentar. Mas eu não sinto nada. Você não vive por sentimento. Eu não entendo nada. Você não vive por entendimento. Você tem que viver pela fé. Só que você e eu temos que buscar. Quando aperta o calo, porque aperta, porque tem hora que sua cabeça não segura a onda. É muita coisa, muito pensamento negativo, muita circunstância. A pessoa dá a sua mente dá uma lista de questões que são impossíveis. E você fala, tá vendo? Não consigo, não passei, tem 10 questões, não passei nem da primeira dificuldade que consegui resolver na minha mente. Como é que vai ser o resto? Mas não é assim que funciona. O meu trabalho, o seu dever, a minha atitude é de crer e confiar, é só. E a gente é uma luta, queridos. Pastor, é fácil servir a Deus? Não é fácil. É fácil viver em fé? Não é fácil. Mas eu posso garantir uma coisa para você: viver com Deus é vitória. Pode ter dificuldade, pode ter tropeços, pode ter obstáculos, difícil, mas é uma vida de vitórias. É igual São Paulo quando enfrenta o Corinthians, irmão. Não, dá um trabalhinho, mas sempre é vitória. Glória a Deus, né, irmãos? Os corintianos digam amém. Mas não tem corintiano nessa igreja, glória a Deus. Isso é vitória, irmãos. Está vendo? Eu não posso desistir. Brincadeira, irmãos. Eu nem ligo para futebol. Isso é uma bobagem. Mas a gente faz isso para descontrair, para você lembrar. Ele falou do Corinthians. Porque tem gente que não presta atenção na mensagem, mas ele falou de negócio de Corinthians. Aí, o que ele está falando de negócio de Corinthians? Aí presta atenção. Mas a vitória ganha. É dificuldade. Tem dificuldade. A gente passa por problemas de saúde, problemas emocionais, problemas de família. Mas é sempre vitória. O importante é não desistir. Vamos continuar em frente. Pai Celestial, o Senhor vai dar um ânimo para muita gente aqui. Muita gente que estava pensando, olha, eu não sei o que eu vou fazer essa semana. Se não acontecer, talvez eu suma, abandone minha família, não sei. Faça alguma coisa muito radical na minha vida. Não desista. Não desista, declare. O seu filho vai voltar para Jesus. O seu filho vai sair das drogas. A sua filha vai vir de joelhos aqui, chorando e ser batizada com o Espírito Santo. Você tem que declarar isso. Não desista. Não desista. Deus é um Deus de sim, Deus de um amém. O tempo de Deus é um tempo moed. Nós vivemos no Cronos, que é um tempo que mede o tempo e o espaço, que é a hora, dias, meses, semanas, anos. Mas o tempo de Deus é o Kairos. E esse tempo, um dos termos determinados, que é usado aqui para o tempo determinado de Deus, é o moed, no tempo de Deus. E a gente fala assim, não, eu quero que seja feita a vontade de Deus na minha vida, porque a minha vontade vai dar errado. Eu quero que eu esteja no centro da vontade de Deus. Só que a gente fica desesperado, né? E começa a desanimar. Mas é no tempo de Deus. Você não vai partir enquanto Deus não realizar as promessas na sua vida, porque Ele tem o sim e tem o amém. Não olharmos para as coisas naturais. Hebreus no capítulo 10, versículo 31 a 39 diz assim: não rejeiteis, pois a vossa confiança
que tem grande e avultado. Tem o quê? Grande, maravilhoso galardão. A sua confiança, irmãos, não é volta vazia. Vale a pena você confiar em Deus, porque é muito grande o galardão que te espera. O inimigo quer que você desista, porque o negócio é muito grande, o negócio é sobrenatural. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não desiste, continua confiando, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. O que é vontade de Deus? Que eu continue crendo, que eu continue tendo fé. Depois que haver desfeito a vontade de Deus, pois possais alcançar a promessa, possais alcançar a vitória. Porque ainda um pouquinho de tempo está chegando. E o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo, quem é justificado por Jesus aqui? O justo viverá pela fé. O justo não desanima, o justo continua. O justo não vive pelo que as pessoas falam. O justo não vive pelo que o pensamento dele indica. O justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, se alguém retroceder, se alguém desistir, se alguém desanimar, se alguém entregar os pontos, a minha alma não tem prazer nele. Nós temos que continuar. Deus não se agrada de quem desiste. Os da fé não desistem. Quem são os da fé aqui? Os da fé não entregam os pontos. Eu sou de fé, eu sei em quem tenho crido. Quantas vezes Deus já respondeu para você, e mesmo assim a gente balança, mesmo assim a gente fica em dúvida. Mas Deus resolveu faz tempo, era outro assunto. Querido, qual o problema? Qual o assunto que Deus não resolve? Qual o impossível que existe para Deus? Não desista. Não existe um caminho fácil para andar com Deus, mas o caminho é vitorioso. Os sinais que o mundo produz, os sinais que o mundo nos revela e que nós vemos, nos forçam a desistir com facilidade. A ideia de Satanás é a desistência, uma mentalidade de desistência. 1 Samuel, capítulo 27, versículo 1 diz assim: olha só, e quem nós vamos falar aqui? Davi entrou nessa de desistir, irmão. Davi começou a desanimar. Davi disse assim: disse porém Davi no seu coração, disse o Ciro para si mesmo: você não pode fazer isso. Tem momentos. Davi disse assim no seu coração: ora, algum dia, qualquer dia, daqui um dia desses, ainda perecerei pela mão de Saul. Saul vai me matar. Não adianta. Irmão, você já pensou a situação que Davi vivia? Fazia uns 10 anos que Davi estava fugindo de Saul. Todo dia. Imagina você 10 anos se espreitando, andando nas cavernas, um exército se perseguindo. E o pior, ele estava no território inimigo, no território dos filisteus. Ele foi se escondendo. Irmãos, ele tinha tudo para morrer mesmo. Chega um momento que a pessoa sucumbe. Chega um momento que as nossas forças se esvaem. E Davi estava nessa situação. Falou: olha aí, acho que eu vou morrer mesmo. Certamente Saul vai me matar. Não adianta eu ficar me escapando. Algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Mas ele estava quase desanimando. Mas ele lembrou que Samuel o ungiu um dia e que ele ia ser rei. Você lembra o dia que Deus te ungiu? Você lembra o dia que Deus te deu a promessa? A palavra dele não volta vazia. Então Davi passou por esse problema há 10 anos. Ele tinha tudo para ser morto. Certa vez ele estava num vale e estava cercado. Ele não tinha como escapar do exército de Saul. E ele disse assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Deus fez um rebuliço que o reinado de Saul estava sendo atacado. Todos os soldados tiveram que voltar, deixaram Davi lá. É assim que Deus faz, irmão. Na hora que a coisa está pesada, na hora que está crítica a situação, Deus intervém, Deus age e Deus muda. Quantas vezes já teve isso na minha vida?
Quantos diagnósticos, tantas palavras difíceis. É quando está crítico, é que Deus intervém. É quando está crítico que você não pode desistir. É quando está crítica a situação que você tem que ter só a sua esperança em Deus e saber que Ele tem o sim e tem o amém. A nossa vida não anda, a nossa vida não vai para frente se não estivermos em concordância, se não estivermos agindo, se não estivermos firmes, confiando em Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer no homem que desanima. A gente tem que continuar em frente, mas a gente só continua em frente se estivermos em concordância com a verdade, em concordância com o que a palavra de Deus diz. Isso não é do dia para a noite. Eu saí daqui. Não, isso demora, isso é um treinamento. Todos os dias buscarmos a sabedoria em Deus, todos os dias buscarmos a nossa fortaleza. Eu quero desistir. Opa, para onde que eu vou? Vou para a vizinha contar. Ela vai chorar com você, vai se lamentar, não vai te ajudar em nada. Mas se eu e você buscarmos a palavra de Deus, a gente vai saber, uau, então eu vou ler de novo. Quer dizer que as promessas de Deus são sim e amém. As promessas de Deus para mim são sim e amém. Eu estou sendo atacado, eu estou sendo é uma guerra que eu estou vivendo no momento. Satanás tem tentado me atingir em todo momento, mas eu quero deixar no meu coração essa promessa. O Senhor é um Deus de sim e é um Deus de amém. Ele não vai me desamparar nunca. Ele está comigo, Ele cuida de mim. O meu futuro está nas mãos dEle. Eu sei que Ele tem planos para mim, e as promessas deles vão se cumprir na minha vida, assim como se cumpriram na vida de Caleb, assim como se cumpriram na vida de Davi. E o seu coração vai se aliviando, e o bálsamo de Deus vai enchendo o seu coração, e você vai começando a crer novamente. E você vai meditando na palavra de Deus, e aquilo vai te trazendo uma paz que excede todo entendimento. Nós precisamos da substância da fé para que o milagre aconteça. Sem fé, o milagre não acontece. Tem que ter essa substância. O milagre não acontece de maneira gratuita. A gente precisa entrar com a nossa parte, que é a fé. Não corte os projetos de Deus na sua vida com a sua boca. Às vezes as coisas não acontecem porque a gente faz declarações, mas pastor, né, não dá para segurar, sabe? A gente vem aqui, então, mas segura. Com uma fita crepe na sua boca. Você só está jogando contra você, você está dando um tiro no seu pé. Não te ajuda em nada. Aqueles que são da fé não desistem. Aqueles que são da fé não murmuram. Aqueles que são da fé declaram a palavra de Deus. Aqueles que são da fé continuam em frente, marchando. Mas a minha saúde não interessa. Deus não está olhando para nada disso. Milagre não se explica, milagre se vive. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim: confia no Senhor. Irmãos, é requisito, você está entendendo? Deus está falando toda hora, você precisa ter sua parte. Gente que desanima é derrotado, é derrota certa. Gente que entrega os pontos é derrota. Mas quem confia no Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes em teu próprio entendimento. Todos dão declaração do que sentem. As pessoas falam do que estão sentindo. As pessoas falam que a sua razão os orienta. Abram a sua boca para falar um monte de coisa que a sua mente racional diz, dos que os seus sentidos percebem. Mas nós, pela fé, declaramos as promessas de Deus. Quem vai sair animado daqui, diga amém. Você é de fé, você não desanima. Mas o meu filho não, você é de fé. Mas o meu marido, você é de fé. Mas no meu trabalho, você é de fé. Mas a minha saúde, você é de fé. Não tem mais. Tem uma atitude de fé. Tem um povo que vive firmado nas promessas de Deus. Então eu quero que você medite, saia daqui com esse versículo, com essa canção que nós começamos a cantar. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus
Será que tem um número limitado de promessas? Todas as promessas de Deus, todas as áreas da sua vida, tudo que você precisa, provisão financeira, saúde, emocional, espiritual, todas as promessas há em Deus, porque todas as promessas há em Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós, amém? Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus, porque se porventura tem alguém aqui que estava desistindo, tem alguém que está nos assistindo pela internet, assistindo pelo YouTube, pelo Facebook, estava pensando em entregar os pontos, dizendo: eu desisto dessa vida, para que sofrer mais, para que continuar vivendo, para que continuar sendo rejeitado, para que me machucar mais? Não desista, não desista. Deus está te fortalecendo nessa noite, em nome de Jesus. Deus está me fortalecendo. Fica de pé, recebe pela fé essa palavra de vida, e você vai continuar confiando no que Deus te prometeu. Você não vai desistir, passa o tempo que passar, você vai continuar exercitando a sua fé, você vai servir a esse Deus, pensando nas suas promessas, sabendo: Senhor, é no seu tempo, não é no meu tempo, mas é no seu tempo, e eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero receber as promessas quando for o tempo teu, no teu tempo, e eu quero viver daqui para frente, sem desanimar e sem usar a minha boca contra mim mesmo. Eu vou declarar promessas. Se porventura vier vontade de falar alguma coisa, eu vou correr na Bíblia e vou falar versículos. Eu vou citar versículos para as pessoas. A minha conversa vai ser isso: olha que promessa maravilhosa, olha o que Deus está falando aqui. Que saia palavras de vida da minha boca, e não palavras de derrota, de desistência, de desânimo, mas que sejamos uma igreja fortalecida por Ti, Pai, nesses últimos dias, antes da Tua volta, que possamos estar preparados, e que ninguém de nós desista, que nenhum soldado caia do nosso exército, em nome de Jesus, que ninguém se prostre de joelho, mas que nós possamos honrar a Ti, crendo em Ti, continuando vivendo estribado nas Tuas promessas, em nome de Jesus, amém.